Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos dar mais um passinho aqui, agora vamos falar sobre matrizes. E a gente vai focar aqui em matrizes em dois ou em alguns conceitos bastante importantes aqui para o nosso estudo de sistemas de controle, que é a questão de posto, transformações, inversões, que são aqueles conceitos, aqueles conteúdos que a gente vai precisar mais aqui na nossa prática de sistemas de controle, tá? Vamos tentar fazer um vídeo bem curto aqui, simplesmente passando as principais informações a respeito dessas propriedades de matrizes, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa aqui ter em mente quando a gente está falando de matriz, a gente tem que ter noção a respeito do que é posto e do que é nulidade da matriz. Isso é um conceito que vai ser muito importante para a gente, tá? Pegando uma matriz qualquer, tá? Uma matriz de dimensão qualquer, ou seja, um número de colunas e um número de linhas, né? A gente vai dizer que a matriz ela tem um dado posto, ou seja, o posto da matriz, ela vai ser igual ao número de colunas ou linhas linearmente independentes dessa matriz. Então vamos pegar, por exemplo, uma matriz quadrada, tá? De A3 por 3, por exemplo. Se pense que essa matriz, por exemplo, como sendo formada por colunas, e cada uma dessas colunas dessa matriz você pode ver como vetores, né? Então, se você pegar uma matriz 3 por 3, por exemplo, você vai ter 3 colunas, ou seja, 3 vetores, cada um de dimensão 3, tá? E a questão que a gente está querendo ver aqui a respeito desta matriz é saber se essas colunas elas não são redundantes entre si. Então, por exemplo, se você pega a matriz, uma matriz identidade, tá? De dimensão 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Você não consegue formar uma coluna dessa matriz usando uma combinação linear das outras duas. Você não consegue somar as outras duas com escalares e formar a terceira. Ou seja, essas três colunas elas são independentes uma das outras. Ou seja, elas não são redundantes. A matriz não possui, ela não possui colunas redundantes, colunas ou linhas redundantes, tá? Quando você tem uma matriz que, por exemplo, ela tem a seguinte configuração, tá? 1, 0, 0 é uma coluna. A outra é 0, 1, 0 e a terceira é 0, 2, 0. Naturalmente, a terceira coluna pode ser construída pegando a segunda coluna e multiplicando por 2. Tá? Ou seja, a terceira e a segunda colunas elas são dependentes entre si. Então, das três colunas dessa matriz, uma é redundante, uma é construída a partir da outra, mas também pode ser da combinação linear das outras duas. Então, quando a gente está falando de posto de uma matriz, a gente está tentando verificar o quão pouco redundantes são as colunas ou as linhas dessa matriz em relação às outras. Tá? Então, a gente define como posto o número de colunas linearmente independentes dessa matriz. Tá? Se a matriz ela tem a dimensão dela é exatamente o número de linhas ou colunas linearmente independentes, a gente diz que essa matriz é de posto cheio. Por exemplo, uma matriz 3 por 3, tá? Em que as três colunas e, obviamente, as três linhas, né, elas são linearmente independentes. Isso quer dizer que essa matriz eu não consigo formar uma coluna em relação às outras duas, ou, dito de outra forma, as três colunas elas não são redundantes na formação dessa matriz, ou seja, as colunas elas não há redundância de coluna ou de linha nessa matriz. Nesse caso, em havendo três colunas linearmente independentes de uma matriz 3 por 3, a gente vai dizer que essa matriz ela é de posto cheio, de forma que todas as colunas e todas as linhas dessa matriz, obviamente, elas são independentes, elas não formam um conjunto redundante de vetores, tá? Bom, um vetor x ele é dito ser um vetor nulo de A se a gente consegue pegar uma matriz A que ela é não nula, tá? Multiplicado por esse x e que isso dê zero. Ou seja, eu pegar a matriz A, multiplicar por um vetor, obviamente, de dimensões adequadas, tá? Um vetor não nulo, tá? E isso dê zero, tá? Então, isso vai formar um vetor nulo da matriz. É um vetor que, se eu pegar essa matriz e multiplicar por ele, eu retenho como resultado um vetor que ele é todo nulo. E o espaço nulo de A ele consiste no conjunto de todos os vetores nulos desta matriz A. A gente vai chamar de nulidade da matriz A o número máximo de vetores nulos de A. E que são linearmente independentes entre si. Tá? Então, entre todos os vetores nulos que essa matriz pode ter, eu vou chamar de nulidade o número máximo de vetores linearmente independentes entre si. Tá?
E a gente pode mostrar que a nulidade da matriz ela vai ser igual ao número de colunas dessa matriz menos o posto dessa matriz. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz 3 por 3 que ela tem posto completo, posto cheio, então ela tem 3 colunas linearmente independentes, a nulidade dessa matriz é zero. Eu não consigo encontrar nenhum vetor x não nulo que multiplicado por essa matriz dê todo zero. Tá? Isso basicamente lembra a gente um pouco a questão de base, né, de vetores, né, que sempre que eu tenho uma base de formação para um espaço vetorial, né, e essa base formada pelo mesmo número de vetores linearmente independentes que a dimensão desse espaço vetorial, né, eu consigo representar todos os vetores dentro dessa base vetorial, ou seja, não existe nenhum vetor que, ao multiplicar para essa base vetorial, dá zero a menos do vetor nulo, né? Então, a gente vai ver aqui que a nulidade dessa matriz ela vai ser exatamente o número de colunas, tá? Menos o posto. E aqui tem uma outra propriedade que vem lá do estudo nosso de solução de equações lineares, né? Que se eu tenho uma matriz A m por n e um vetor m por 1, quaisquer, tá? Vai existir uma única solução xn por 1 para a equação ax igual a y, tá? Então isso aí vem lá do estudo de equações lineares, vocês devem se lembrar, né? De álgebra linear. Então, se existe uma solução única para esta operação, dada a matriz A e matriz Y, se eu pegar ax igual a y e calcular esse x, essa solução x vai ser única se e somente se o posto dessa matriz ela é cheio, ou seja, se eu tenho o posto da matriz completo. Tá? Então, tenho uma matriz que ela não é redundante. Tá? Isso lembra para a gente lá, por exemplo, as equações lineares que têm mais incógnitas do que equações. É exatamente aqui que a gente mostra isso. Quando a gente escreve aquele sistema linear na forma matricial, né, ou seja, um ax igual a y, a gente vai perceber que a gente vai encontrar inúmeras soluções x que atendem essa equação. Ou seja, neste caso a gente tem essa condição de infinitas soluções exatamente porque a matriz ela tem redundância de colunas, né? Ou seja, eu tenho menos equações do que incógnitas na minha solução. Então, tem uma redundância que pode haver ali, tá? Então, a solução ela só vai ser única se o posto da matriz for cheio. Ou seja, se eu tiver 3 colunas linearmente independentes formando essa matriz, ou se você for pensar lá no caso de sistemas lineares, eu tenho 3 equações que são distintas, elas não são redundantes entre si, elas são diferentes entre si, elas são não redundantes entre si, e aí sim, para esse conjunto de equações, eu vou encontrar uma única solução. Isso porque a matriz que forma aquele sistema linear, ela vai ser uma matriz de posto cheio, tá? A inversão de uma matriz, né? A gente lembra também lá dos nossos cursos de álgebra linear, né? A gente lembra da nossa matriz de cofatores, né? De uma matriz A, que é exatamente aquela matriz construída como o elemento 1, 1 da minha matriz de cofatores, e aquele elemento formado o quê? Eu tiro a coluna daquele elemento, tiro a linha, coluna daquele elemento, calculo o determinante do restante da matriz, né? E multiplico isso pelo menos 1 elevado à posição I mais J daquele elemento. Então, a matriz de cofatores, o C1, 1, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, então, menos 1 elevado ao quadrado, vezes o determinante do restante da matriz, formado pela exclusão da coluna e da linha que forma aquele elemento que eu estou calculando. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver calculando o C21, eu vou retirar dessa matriz a segunda linha, a primeira coluna, vou pegar o restante dos elementos, vou formar uma nova matriz, vou calcular o determinante dessa matriz resultante e vou multiplicar esse determinante por menos 1 elevado a 2 mais 1. Tá? Então, menos 1 vezes esse determinante. Tá? Uma matriz quadrada ela é dita não singular se ela possui posto cheio. Ou seja, quando a gente fala que ela é uma matriz não singular, ela é uma matriz não redundante em termos dos seus elementos. Tá? Então, uma matriz quadrada é dita não singular se esta matriz quadrada possui posto cheio, e quando ela possui posto cheio, o determinante dessa matriz é não nulo. Tá? Então, se você pegar uma matriz, por exemplo, 2 por 2, você vai calcular lá o determinante dela, né? Produto da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal acessória, da outra diagonal. Né?
Essa matriz ela vai ser não singular se esse determinante for não nulo. Tá? E isso significa, o determinante de uma matriz ser não nula significa que ela é não singular e também que ela tem posto cheio. Tá? Então, quando a matriz ela tem esse posto cheio, ela é dita não singular e seu determinante é não nulo. A inversa de uma matriz quadrada não singular, e a gente só faz sentido falar de inversa de uma matriz que ela é não singular, ou seja, de uma matriz que possui posto cheio, tá? A gente não aplica inversão a uma matriz que ela é não singular, que ela é singular, exatamente porque a gente tem uma redundância numa coluna. Então, quando a gente vai fazer essa operação, seria basicamente dividir isso por um determinante nulo, né? E aí isso vai dar uma indefinição no cálculo da inversa, tá? Então, quando a gente tem uma matriz quadrada não singular, a inversa dessa matriz vai ser denotada por A menos 1, de tal forma que A vezes A menos 1 é igual a menos 1 vezes A, que é igual a identidade, tá? Então, é o mesmo conceito de inversão de um número no espaço dos números, né, dos reais, por exemplo, tá? A gente segue aqui também essa mesma generalização para a matriz. A única diferença é que a ordem dos tratores vai fazer diferença, né? Quando a gente está multiplicando matriz. Então, A vezes A menos 1 é igual a menos 1 vezes A, que é igual a matriz identidade. E essa inversa ela pode ser calculada como a adjunta da matriz A sobre o determinante de A. A matriz adjunta ela é basicamente a matriz de cofatores transposta. Então, a gente calcula a matriz de cofatores da matriz A e transpõe essa matriz. Tá? E é isso aí, a gente vai ter a adjunta da matriz A. Uma coisa muito interessante que a gente faz frequentemente quando a gente está lidando com controle é a questão de transformações de similaridade. Tá? Então, pensa que você tem uma equação linear qualquer. Tá? Então, A vezes x vetor é igual a y vetor, tá? Então A sendo uma matriz quadrada e definida no Rn, tá? Suponha que eu tenha dois vetores xq e yq sendo representações das matrizes na base Q. Ou seja, eu tenho a matriz xq, que ela é a representação do vetor x numa dada base Q deste espaço vetorial Rn, tá? E eu tenho o y de Q, que é uma representação do vetor y nessa base vetorial que eu estou construindo, tá? Lembrando lá de base, volta lá no videozinho lá de vetores, né, que a gente fala um pouquinho de base, como que a gente forma uma base no espaço vetorial. Então, a gente tem aqui xq, que é a representação do vetor x na base Q. A gente tem o yq, que é a representação do y na base Q, tá? E, portanto, a gente pode ter uma outra matriz AQ, que é exatamente o quê? Uma matriz A, AQ multiplicado por esse vetor xq igual a yq, ou seja, eu tenho um outro sistema linear formado por essas matrizes decompostas na base Q, tá? E aí eu tenho uma matriz lá, AQ, que é a solução, ou que é a matriz que compõe esse novo sistema linear. A gente consegue mostrar que o AQ ele vai ser igual a Q menos 1, ou seja, a base elevada a menos 1, vezes a matriz, vezes o Q, tá? E o A é o Q vezes o AQ, que é menos 1. Isso é o que a gente chama de transformação de similaridade, tá? E isso é feito, ou isso é dito dessa forma, porque as matrizes A e Q elas são similares. A única coisa que a matriz A ela tem de diferente de Q é que, naturalmente, uma está escrita numa base, a AQ está escrito na base Q. Mas em termos de características de autovalores, que a gente vai falar já já e tal, de definição dessa matriz, tá? Essas matrizes elas são similares. Ou seja, se eu quero achar a matriz AQ, que representa esse sistema de equações lineares, ax igual a y, só que visto da base Q, eu vou calcular isso como sendo a base, né, a matriz de base desse espaço vetorial, que é a menos 1, AQ, que vai dar que vai dar essa matriz AQzinha, né, A subscrito Q, tá? E essa transformação de similaridade a gente usa muito quando a gente tem eventualmente um problema escrito numa base vetorial cuja análise para a gente não é muito conveniente por uma razão ou por outra. Então, a gente usa uma transformação de similaridade para transformar esse sistema de equações, né, para um outro formato em que certas propriedades fiquem mais visíveis para a gente, de uma certa forma. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco sobre algumas funções
que a gente aplica sobre uma função quadrada, tá? Existem muitas funções que a gente pode aplicar sobre matrizes, tá? Mas aqui a gente vai falar para a gente as mais importantes, tá? E uma muito importante para a gente é que a gente chama de potenciação matricial, que é uma generalização da potenciação de números, tá? 2 elevado a 2 é igual a 4. O que seria uma matriz A elevado ao quadrado? É a matriz A multiplicada por ela mesma. Obviamente, isso vai me dar uma matriz de mesma dimensão das matrizes anteriores. A ao cubo vai ser o quê? A matriz A multiplicada pela matriz A multiplicada pela matriz A. Então, dado que eu tenho uma matriz quadrada, A elevado a K é definida como A vezes A vezes A vezes A, K vezes. Tá legal? Uma outra coisa interessante aqui para a gente é o seguinte: seja uma série de potências com raio de convergência ρ, tá? Então eu tenho uma série de potências qualquer, tá? Desse formato aí, tá? Então f de lambda é igual ao somatório de I igual a zero a infinito de beta i lambda elevado a i. Se todos os autovalores de uma matriz A elas tiverem módulo menor do que esse raio de convergência, a gente consegue mostrar que a matriz também atende a essa série de potências. Então, se eu tenho uma série de potências definida para os escalares, por exemplo, nos reais, tá? E essa série de potências ela tem um raio de convergência que eu garanto que essa série convirja, tá? Uma matriz A, se todos os autovalores dessa matriz A elas tiverem um módulo menor do que esse raio de convergência, essa matriz também atende à série de potências, ou seja, f da matriz A é a mesma série de potências, somatório de I igual a zero até infinito, de beta i a elevado a i. Isso é usado para a gente poder definir o que a gente faz com uma exponenciação matricial. Então, aqui, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. Pensa que eu tenho uma matriz E elevado a AT. A é uma matriz quadrada, tá? T é um contador de tempo real, tá? E eu tenho uma exponencial de AT. Como que a gente define a exponencial de uma matriz? A gente define ela aplicando uma série de potências nela. Então, da mesma forma como a gente fez lá. Então, nesse caso, o E elevado a AT vai ser a identidade, mais T vezes A, mais T ao quadrado sobre 2 fatorial A ao quadrado, mais T ao cubo sobre 3 fatorial A ao cubo e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter somatório de K igual a zero a infinito, de 1 sobre K fatorial, T elevado a K, A elevado a K. Tá? Sendo que essa série de potências ela é convergente para quaisquer valor de T e alto valor de A finitos. Ou seja, garantindo que os autovalores de A são finitos, essa exponencial temporal ela é convergente. Tá? E essa exponencial ela tem aquelas propriedades clássicas das exponenciais. Tá? Então, E elevado a uma matriz nula, ela é igual à identidade. E elevado a matriz T1 mais T2 é aquela coisa da exponencial, né? Manter a base somos expoentes, então aqui a gente está dividindo, né? E elevado a T1 mais E elevado a T2, tá? Mas é importante dizer que isso vale para o T1 mais T2, para os escalares, não para as matrizes. Então, por exemplo, E elevado a A mais B, duas matrizes de mesma dimensão, vezes T é diferente de E elevado a AT mais E elevado a BT no caso geral. Então, note que essa propriedade aqui das bases aqui das exponenciais, ela vale simplesmente para o valor do t, não para as matrizes. Então, aqui eu tenho E elevado a uma matriz que multiplica T1 mais T2. Beleza. Mas se eu tiver um E elevado a uma soma de duas matrizes vezes o t, isso é diferente de separar as bases. Né? Isso aqui é E elevado a AT mais E elevado a BT no caso geral. Tá? Muito importante isso. Uma diferençazinha aqui do caso escalar. E uma outra propriedade interessante para a gente é a diferenciação, a derivada de E elevado a AT. Tá? Então, a derivada temporal de E elevado a AT, ela segue mais ou menos aquele formato da derivada de funções escalares. Tá? Então, é A, a matriz, né, que seria a derivada de AT, né, vezes a derivada de E elevado a AT. Então, E elevado a AT. Tá? Que é igual a E elevado a AT vezes A. Note que aqui, interessantemente, né, a derivada guarda a comutatividade, tá? Né, nesse caso, a comutatividade da multiplicação, tá? A ordem dos tratores ali.
Então, derivada de E elevado a t dt é igual a elevado a vezes E elevado a t, que é igual a E elevado a t vezes a, tá? Muito bem, a gente falou aqui de algumas propriedades das matrizes. Obviamente, isso aqui não é um curso de álgebra linear, está muito longe disso, tá? É simplesmente a gente relembrar alguns conceitos que a gente vai precisar de álgebra linear, de operação de matrizes, de funções de matrizes, para a gente poder usar isso para fins de controle, tá? Então, aqui é uma explanação bastante rápida, só para passar essa ideia para vocês, para a gente poder continuar no estudo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre autovalores, o que os autovalores podem informar para a gente a respeito de uma matriz, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.